Vamos pegar as Bíblias, que estejamos armados com a espada da palavra. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre convicção. Você tem convicção? Vamos falar sobre isso hoje. O que significa convicção? Crença ou opinião firme a respeito de algo com base em provas ou razões íntimas. Convicção tem a ver com aquilo que você acredita, com aquilo que está bem dentro de você. E em muitos momentos na nossa vida, ou em todos eles, a gente precisa ter o quê? Convicção. Mas você conhece pessoas mornas? Já viu? O que é uma pessoa morna? Morna. Está em cima do muro. Não é isso? Eu vou começar com um versículo um pouco forte, um pouco desconfortável. Mas às vezes a palavra, ela tem que ser dura realmente, para que a gente possa entender espiritualmente o que significa aquilo. Tá? Vamos abrir em Apocalipse. Nossa, Apocalipse, tudo terminado. Apocalipse capítulo 3. Versículos 15 e 16. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem... Não, quem falou que é morno, gente? Que isso? Alguém antecipou. Vamos junto. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem... Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Nossa, que coisa forte de manhã, essa coisa de vomitar, né? Mas, na verdade, o que está sendo dito aqui é que aquilo que é morno não é aceitável. Quando você está em cima do muro, você está num lugar... Quando você está em cima do muro, você já tomou uma decisão. Às vezes a gente acha que o não decidir é não decidir, mas quando você não decide, você já está decidindo. Entende isso? No momento na sua vida espiritual, onde você está no meio do caminho, você já está fazendo o que o inimigo quer. Porque muitas vezes o inimigo pode não derrubar a gente, mas ele deixa a gente na neutralidade. Entende? Não, pastora, ninguém nem sabe que eu sou crente no meu trabalho. Eu escutei esses dias uma coisa muito interessante chamada do cristão girafa. Já ouviram essa expressão? Eu nunca tinha ouvido, eu adorei. Cristão girafa é aquele que o corpo está dentro da igreja, mas a cabeça dele está lá fora. A gente ria, mas muitas vezes o corpo físico está dentro da igreja, mas a sua cabeça está no mundo. Você transgride o tempo todo, você aceita o tempo todo, você nunca se levanta por nada. Entende isso? E eu queria falar sobre isso hoje, porque quando nós temos verdadeiramente um encontro com Deus, isso precisa gerar algo, isso tem que gerar algo. Isso tem que ter feito uma diferença na sua vida a ponto de você querer falar sobre isso com alguém. E se isso não está acontecendo com você, existe algo de errado com a sua fé. A sua fé está fraca em algum ponto e você precisa resolver isso, porque é nesse lugar onde a sua fé está fraca que o inimigo vai te atacar. Porque o inimigo veio para matar, para roubar e para destruir. Entende? Você pode não saber quem você é, mas o inimigo sabe muito bem, e ele é muito bem organizado. E a gente precisa entender a batalha espiritual que a gente vive, e às vezes o estar dormindo já é a batalha espiritual, entende? E eu queria trazer o maior exemplo de convicção. Alguém tem uma dica? Quem foi? Jesus. Jesus foi o maior exemplo de convicção. E é forte porque quando você começa a estudar a Bíblia, né, e todo mundo já em algum momento, né, na escola, viveu isso, Jesus era o quê? Era filho de
Não, tudo bem, gente, na vida física, eu sei que vocês estão muito espiritualizados. Mas ele era filho de um carpinteiro. Vamos lá. Deus não podia ter feito um caminho mais fácil? Jesus podia ter surgido assim, tipo, no meio do deserto surgiu Jesus e ninguém sabe de onde ele veio. Não podia ter tido uma coisa assim, diferente, né? Então, não, estava todo mundo lá, né, no meio da cidade, aí de repente Jesus vem e desce, assim, tipo, de branco. Mas não foi isso. Jesus era um homem, nasceu como um homem comum. Filho de Maria, claro, de uma maneira sobrenatural. Mas você concorda que Deus podia ter facilitado a vida dele? Vinha num cavalo branco. Mas não foi isso. Mas Jesus teve que ter convicção em todos os momentos. Politicamente, ele entrou num momento onde havia a lei mosaica. Lei mosaica, tudo bem? 10 mandamentos, tábua, mar vermelho, todo mundo lembra disso? E quando Jesus veio, o que ele fala? Agora é a era da graça e não é mais esses 10 mandamentos, mas somente 2. Quais 2 mandamentos? Aula bíblica. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como... peraí, né? Então facilitou, né? Antes eram 10, agora são 2. Mas, na verdade, esses 2 são muito mais abrangentes. Mas haviam os escribas, os fariseus, que estavam o tempo todo perseguindo Jesus. Justamente porque ele veio para quebrar a cultura. Não foi uma coisa só espiritual, mas havia uma questão de quebrar aquela cultura. Então, vamos lá. Primeira coisa, Jesus tinha convicção de quem ele era. Vamos abrir a Bíblia lá em João 8. Versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da... Peraí, quando você lê isso, você fala, legal, Jesus era a luz do mundo. Porque Jesus era Jesus. Mas você imagina ele, naquela época, falando para as pessoas, eu sou a luz do mundo. Eu sou. Então, ele tinha que ter convicção ou não de quem ele era? E por que Jesus é a luz do mundo? Porque quando Jesus chega na nossa vida, ele traz luz às trevas do nosso coração. Ele remove o pecado. Ele ilumina o caminho que nos leva a Deus e à salvação. Esse é Jesus. E será que a gente também não tem que saber quem a gente é? Quem você é? Quem você é? Quando eu pergunto quem você vai falar assim, eu sou o Tiago. Não. Quem você é não tem a ver com o seu nome. Tem a ver com quem você é. Quais são suas fraquezas? Quais são seus dons e seus talentos? O que você está fazendo com eles? Você está sendo verdadeira? Você está sendo sincera? Você está sendo luz quando você está lá fora? Você faz a diferença na vida de alguém? Você está fazendo a diferença? Todo mundo sabe que você é crente? Ou você é crente disfarçado? Porque se você for, isso não é bom. Não estou falando para você chegar com uma Bíblia no seu trabalho e começar a pregar no hall dos elevadores para todo mundo que entra na empresa, não é isso. Mas a gente precisa saber quem a gente é. A gente tem que saber o motivo pelo qual estamos aqui. Por que a gente está vivo. A nossa vida sem isso vira uma vida sem propósito. Para onde você está indo? Você sabe para onde você está indo? Olha, eu não sei muito bem não, pastora, mas estou tentando aprender. Pergunto para Jesus, peço a orientação dele. Você precisa avaliar a sua conduta. Se a sua conduta manifesta Jesus que está dentro do seu coração. Sua conduta manifesta isso? Porque muitas vezes o pior exemplo vem daquela pessoa que está dentro da igreja. Entende isso? Muitas vezes o crente é a pessoa que atrapalha a sua testificação.
Não sei se vocês já viveram isso, mas às vezes você vai falar de Jesus para alguém ou você vai convidar para a igreja, a pessoa, igreja, não quero nem ver, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu vi, porque fulano, porque meu vizinho, sempre tem um vizinho que fez alguma coisa errada. Eu não estou falando sobre uma conduta, não estou falando que no momento em que você se converte, imediatamente você ganha uma auréola e uma asa. Não é isso. Não estou falando que você não vai pecar, que você não vai errar, mas a sua conduta precisa manifestar uma luta contra essa fraqueza, contra essa treva que tenta o tempo todo pegar você. Isso é você saber quem você é. Por quê? Porque no momento em que você cai e o inimigo vem te acusar, você tem que falar, eu sou cristã. Jesus está no meu coração. Jesus falou que eu ia ser vitoriosa. Jesus falou que eu ia conseguir isso na minha vida. Mas se você não sabe quem você é, qualquer pessoa diz o que você é. Sabe quando qualquer pessoa fala o que você é? E tudo te leva à dúvida? Se você está vivendo um processo de dúvida o tempo todo, é porque a sua vida com o Senhor não está enraizada. Se o tempo todo alguém chega e você fica impelido e agitado por todo o vento, então a sua vida com o Senhor não está enraizada. Então corra para enraizar. Porque não adianta você só vir aqui, sentar no culto, uma vez a semana, e não ter um relacionamento com o Senhor, não ler a palavra, não estudar, não procurar conhecer, não se abrir para a voz do Espírito Santo que diz para você, não faz isso, não pensa isso, luta contra isso no seu coração. Porque se você não faz isso, não vai adiantar. A palavra que você vai ouvir vai bater no seu coração e não vai entrar. Entende isso? Não perca seu tempo. Quando você estiver na igreja, esteja em oração, Senhor, me mostra onde eu tenho que mudar. Senhor, traz luz nisso aqui na minha vida. Senhor, eu quero ter convicção sobre quem eu sou. E eu quero que as pessoas saibam isso. E eu quero poder levar cura para muitas pessoas. Eu não vou voltar mais para o lugar de onde eu vim. Eu não quero mais ser essa velha criatura, porque agora você me transformou. E eu quero ser um exemplo disso por onde quer que eu ande. Eu quero que as pessoas me olhem e falem assim, nossa, tem o antes de Cristo e o depois de Cristo, amém? Amém. Vamos junto. Continuando no João 8, vai um pouquinho para cima, versículo 2 ao 9. A gente vai falar agora de convicção, de como se posicionar. É fácil se posicionar? Super fácil. Já acordo posicionada, pastora. Sabe o que? Cada dia a gente tem que decidir se posicionar. Mas vamos junto. Versículo 2, tá? E pela manhã cedo, voltou para o templo. Quem, gente? Quem voltou para o templo? Para saber se está todo mundo acordadinho. Jesus. E todo o povo vinha ter com ele. Gente, todo o povo. É muita gente ou pouca gente? Povo. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em... Ou seja, Jesus estava lá tentando ensinar algo para muita gente. E aí vem os escribas e os fariseus e trazem uma mulher adúltera. Então, né, vamos fazer um case com Jesus agora ao vivo em cores e ver como é que ele se sai. E pondo-a no meio disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam... Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram, a começar pelos mais velhos até os últimos, e ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus teve que ter convicção. Não teve? Naquele momento, tentando ensinar várias pessoas, vem a pergunta da pegadinha. Já viveu na tua vida? Às vezes a pegadinha vem do seu irmão, às vezes vem do seu pai, às vezes vem do namorado, vem do chefe. Já viveu a pergunta da pegadinha? Vem do amigo.
Naquele momento, eu imagino que Jesus estivesse orando, né? Mas, então, você agora vai usar isso em todos os seus pastoreios, né? Quando você for corrigido, né? Se estiver sendo pastoreado por algum pecado, você vai falar assim, aquele que não tiver um pecado, que atire a primeira pedra. Dá com essa voz, assim, né? Para causar impacto na pessoa que está tentando, né? O pobre que está tentando te levar ao discernimento espiritual da besteira que você está fazendo na sua vida, né? Não. Jesus, na sua própria natureza redentora, ele estava dizendo que aquela mulher, ela não era indigna de ser perdoada. É completamente diferente de não ser corrigido pelo seu pecado. Tanto é que no final, quando você lê, Jesus fala o quê? Vai e não peques mais. Ele estava sendo imperativo, vá e não peques mais. Vai e aprenda a sua lição, vai e muda, vai e não repita isso. Vai e luta contra essa fraqueza. Não quer dizer que Jesus aceita o seu pecado, mas quer dizer que, com verdadeiro arrependimento, você vai ser perdoado. Porque Jesus veio para nos perdoar. Jesus já morreu na cruz pelos nossos pecados e a gente não precisa viver esse peso da culpa, entende? E aí, como é que você se posiciona? Você sabe se posicionar? Porque também tem aquele que se posiciona com ira. Sabe quando você se posiciona com ira? Se posiciona com falta de sabedoria? E quando você tem... Quando um amigo seu te chama para ir para um lugar errado? Ah, eu fui, pastor. Eu fui porque eu queria ajudá-lo. Sabia que ele ia cair naquela boate. Eu sabia. Não, eu bebi com ele porque eu não podia deixá-lo sozinho vivendo essa armadilha. Estava junto. Não estou falando aqui que você tem que passar a ser uma pessoa... Você não vai ser desagradável, mas às vezes você vai ter que realmente se posicionar e falar, olha, eu preferia não ir para cá, preferia não fazer isso. Olha, eu não, obrigada, eu não bebo. Não, obrigada, não... Tá tudo bem, não precisa com isso se levantar no meio do barzinho, com a sua Bíblia em punho, e começar a falar, ó, pecadores, vocês todos. Não é isso. Mas a gente precisa ter convicção de se posicionar. Porque sabe o que acontece? Quando você não se posiciona, os seus valores vão sendo roubados. Se você vê algo errado e você não fala sobre aquilo, mas eu pelo menos não fiz igual. Não é bem assim. Se você está vendo aquilo, é para que você faça alguma coisa com sabedoria, tá bom? Mas é que você faça alguma coisa com aquilo que você está vendo. Porque no momento em que você vê e não fala, você está o quê? Você está conivente, você está concordando. Você está coadunando com aquela postura. Olha, eu amo muito você, mas eu não vou poder continuar a andar contigo. Por quê? Porque a sua vida não reflete o tipo de vida que eu quero ter. Você não vai sair largando seus amigos, mas você vai saber que todas as pessoas que passaram pela sua vida ouviram a verdade da sua boca. Porque você tentou alertá-las. Você não é uma pessoa igual a todo mundo, entende? Nós somos diferentes do mundo e a gente tem que fazer essa diferença. Mas como é que a gente vai fazer essa diferença se a gente não se posiciona? Se a gente nunca fala naquilo, olha, eu acredito nisso, não, eu não acredito, não, eu quero, não quero. Foi forte porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim para mim, nossa, eu nem sabia mais do que eu gostava. Eu não sabia mais. Porque às vezes existem relacionamentos que vão oprimindo tanto a gente que chega uma hora que a gente já se perdeu de quem a gente é. Você está entendendo? A sua identidade é roubada e você nem percebeu. Mas isso acontece paulatinamente, aos poucos. Isso acontece aos poucos. E cada momento em que você não se posiciona, é um terreno a mais que o inimigo vai roubando de você. Cada momento que você não diz não, cada momento em que você não... É só um terreno a mais que você dá para ele. Faça a diferença.
Seja diferente. A gente não tem que ser igual a todo mundo. Mas a gente tem que ter amor para se posicionar. A gente tem que ter respeito. A gente tem que ser um reflexo de Jesus. O que Jesus faria? Jesus foi desamoroso aqui nessa situação? Jesus se levantou e começou a atacar pedra em todo mundo? Não. Jesus conduziu as pessoas a pensarem sobre o que elas estavam fazendo. Você está entendendo? Jesus se virou e perguntou, olha, quem aqui? Ele fez as pessoas pensarem, ele fez as pessoas avaliarem a conduta delas. Isso é ter convicção, isso é se posicionar da maneira certa, entende? E vamos lá. Convicção para ir até o final. Vamos abrir lá em Mateus 26. Eu me lembro que logo que eu me convertia, eu comprei uma Bíblia assim. Bíblia mesmo, de crente, sabe? Preta, com a página dourada. E aí eu não queria andar com aquela Bíblia, né? Porque é muito Bíblia, entendeu? Aí eu comprei uma pasta preta. Não era transparente, ela era preta. E aí eu ia com a minha pasta preta com a Bíblia dentro. E aí, quando perguntava o que eu ia fazer, eu falava, não, eu tenho um compromisso. Pessoa convicta. Eu não falava assim, vou para a aula bíblica, vou para o estudo bíblico, vou para o culto. Não, eu tenho um compromisso. A pessoa podia pensar qualquer coisa, né? Tá num curso de gastronomia, tá com um namorado escondido, e sei lá, ela tá sempre com aquela pasta preta. E era engraçado porque eu chegava mais cedo no trabalho, a revelação horrorosa. Chegava mais cedo no trabalho, eu abria a Bíblia assim, que eu queria ler, né? Aí eu botava vários, eu sou advogada, né? Aí eu botava vários papéis assim, chegava antes de ninguém chegar, porque eu queria ler. Eu botava assim, deixava só o trechinho que eu queria ler, sabe? Altas técnicas. Ninguém sabia que eu era crente. Mas sabe o que é? No momento em que eu comecei a ter convicção para falar onde eu ia, muitas pessoas foram, ainda que para ver o que estava acontecendo comigo. E se converteram. Mas eu vivi o processo da Bíblia preta, tá, gente? Da Bíblia não, da pasta preta, acontece. Mas às vezes, muitas vezes você vai assumir um compromisso na igreja, eu quero começar a ajudar. Não, pode deixar, eu vou ajudar. Terça-feira eu vou chegar às 7 horas da noite. Né? Você trabalha no centro, eu vou chegar às 7 horas da noite, 6h20, o seu chefe te chama. Quem já viveu isso? 6h20, o seu chefe quer conversar sobre o projeto que vai acontecer em dezembro. Nossa, uma coisa urgente. Na Zâmbia. E muitas vezes a gente vai ter que ter convicção. Realmente. Tem compromissos que são completamente alteráveis, mas se você não fala nada... Porque se você tivesse um curso, você ia encher a boca para falar, não, desculpa, é o horário do meu mestrado. Mas você não fala isso, agora eu tenho que ir para a minha igreja, que eu me comprometi a ajudar lá. Silêncio. Silêncio mórbido. Vamos lá, Mateus 26. Então, 36 ao 41, tá? Então chegou Jesus com eles. Eles quem? Tá, então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Esse momento era o momento que antecedia o quê? A crucificação. Tá? A crucificação era a pior morte que podia acontecer naquela época. Não só em termos do que as pessoas viam sobre aquilo, mas o sofrimento que a pessoa vivia. Era realmente muito, muito, muito dolorosa. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou-se a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de quê? Até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Jesus estava num momento de sofrimento, ele estava muito angustiado, porque ele sabia o que ia acontecer.
Ele sabia o que ele ia viver, entende? E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está, mas a carne é. Jesus estava sofrendo uma tentação muito grande ali. E qual era a tentação que ele estava sofrendo? De quê? Começa com D. Desistir. Mas ele tinha que ter convicção para ir até o final. Convicção de quê? De obedecer o pai dele, de confiar no pai dele. E será que muitas vezes a gente também não tem que ter essa convicção de ir até o final? De não desistir no momento que está tudo caindo? A gente não tem que ter convicção para continuar andando na direção das promessas que Deus já deu na sua vida? A gente precisa ter convicção para permanecer na fé. Para guardar a sua fé, você tem que ter convicção. Para continuar na direção dos nossos sonhos, a gente precisa ter convicção. Convicção de que se Deus falou algo para você, Ele vai fazer de uma maneira ou de outra. Não importa as circunstâncias, entende? Convicção de que se Deus está pedindo para que você renuncie a algo na sua vida, renuncie a isso. Convicção de obedecer. Eu preciso obedecer. Eu vou obedecer, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero ser transformada. Eu quero renunciar a isso aqui porque Deus está me pedindo isso, amém? E isso requer convicção. E será que não é por isso que o inimigo tenta o tempo todo roubar a nossa convicção? Ele não quer que sejamos convictos, entende? Ele não quer que a gente se posicione sobre nada. Para que ele possa roubar os nossos sonhos. Para que ele possa roubar o nosso chamado. Para que ele possa roubar o nosso destino. Roubar aquilo que a gente deveria ser. Fazer com que a gente desista. Por isso que a convicção é uma coisa tão importante, é uma chave espiritual. Eu li uma frase que fala assim: não diminua seus sonhos para que ele encaixe na sua realidade, mas aumente a sua convicção para que ela encaixe no seu destino. A gente precisa ter convicção para continuar com os nossos sonhos, para continuar com as nossas promessas, para continuar segurando a tocha, mesmo quando todo mundo te questiona, mesmo quando todo mundo do seu lado começa a cair, mesmo quando todo mundo do seu lado, ao invés de te ajudar a continuar andando, te empurra para baixo. O que Deus colocou no seu coração? Qual é a verdade que Deus colocou aí dentro? Porque não adianta você só vir à igreja. O que Deus está falando com você? O que foi? O que é aquilo que está lá dentro de você que Deus falou: eu vou fazer isso por você. Eu vou fazer isso por você, Rafaela. Eu vou fazer isso com você, Lilian. O que é? Qual é a cura que Deus falou que ia te dar e você não conseguiu até hoje? Tenha convicção de não deixar que o inimigo roube esse sonho de você. Entende? E para finalizar, vamos lá em 2 de Timóteo. Capítulo 3. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens. Muito complicado. Não tem a palavra convicção nesse versículo. O que isso tem a ver? Permanece naquilo que aprendeste de que fosse inteirado. Inteirado é o quê? Quando você toma conhecimento de alguma coisa, ok? Sabendo de quem o tens aprendido. De quem que você tem aprendido?
Se Deus colocou essas verdades no seu coração e você aprendeu isso, então permaneça naquilo que você aprendeu. Permaneça naquilo que está enraizado. E se não tiver enraizado, enraize. Pegue as verdades da palavra e enraize na sua vida. E permanece nisso. Não tem como dar errado. É uma promessa de Deus. Não tem como dar errado. Creia. Se você permanecer, e se você se enraizar, se você continuar com convicção, vai funcionar. Amém?